E aqui eu tô de volta. Puxa, dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente, assim. Eu sempre trago temas, né, que eu tenha escolhido. E dessa vez eu vou escolher responder uma pergunta. Uma pessoa fez um comentário no YouTube que eu achei, em um outro vídeo, né, que eu achei muito legal e poderia ser muito interessante responder essa pergunta. Então, reservei esse vídeo para responder essa pergunta para você que possa ter interesse ou dúvidas nessa pergunta especial que essa pessoa me fez. A pergunta é assim, ó: posso usar os recursos da ACP na psicanálise? Poxa, bem interessante da gente responder isso, né? Se você tiver interesse nisso, fique comigo até o final do vídeo. Vou tentar falar um pouquinho das diferenças que existem entre a abordagem centrada na pessoa e a psicanálise. Bom, fica comigo, você vai ver. Tem algumas coisas aqui passando pela minha cabeça que eu acho que pode ajudar você a compreender um pouco melhor. Bem, meu nome é Anita Bacelar, eu sou psicóloga clínica há mais de 35 anos, trabalho com abordagem centrada na pessoa desde que comecei a minha vida profissional, então meus estudos falam sobre isso, abordagem centrada na pessoa e as outras teorias psicológicas. Porque diferente, talvez, de muitos profissionais, eu escolhi a abordagem centrada, mas estudei bastante as outras teorias, pelo menos as principais, porque eu queria entender um pouco, não só o meu caminho, mas traçar um pouco as diferenças e possíveis igualdades que poderiam existir entre elas. Então, vamos lá? Bem, eu vou começar pela palavra recurso. A pergunta que a pessoa me fez, ela fala: posso usar os recursos da ACP? Isso já me chama atenção, tá? E eu vou dizer por quê. A abordagem centrada, os recursos dela, basicamente, estão centrados na formação do terapeuta. Se eu for dizer para você assim, ó, se eu fosse dizer para você o que mais me chama a atenção na abordagem centrada é a lapidação de atitudes que serão facilitadoras do processo de mudança do outro. Olha que coisa interessante. É porque é diferente dos outros recursos utilizados pelas outras teorias psicológicas e inclusive pela psicanálise, né? Porque assim, quando a gente pensa nas outras posturas psicológicas, a gente pensa em recursos como sinônimo de técnica, tá? Então, para a psicanálise, a principal técnica talvez que ela utilize é uma técnica que leve a interpretações. Essa não é a postura utilizada pela abordagem. A gente não considera que as interpretações feitas por um psicólogo, que é fonte de todas as intelectualizações e conhecimento teórico que esse psicólogo teve, seja o melhor caminho para o autoconhecimento. E eu não estou aqui dizendo que a psicanálise não tem os seus fundamentos, que ela não tem a sua eficiência, ela tem, tá? Mas existem outros caminhos que a gente pode chegar. E a abordagem entendeu que outros caminhos que a gente pode chegar é por via do desenvolvimento das atitudes. Então, se eu fosse falar sobre os recursos, eu falaria sobre basicamente 3 atitudes, tá? O desenvolvimento da atitude de consideração positiva incondicional, compreensão empática e autenticidade, ou também chamada de congruência. Daí muitas pessoas costumam dizer assim: ah, tá, mas Anita, consideração positiva incondicional, empatia e autenticidade não seria um papel de qualquer terapeuta? Ou de qualquer psicólogo? Eu vou dizer, faz sentido. Faz muito sentido. Considerar, empatizar e ser autêntico faz parte das relações interpessoais. Então, faz parte também de todos os psicólogos desenvolver essas atitudes. Mas a questão talvez não esteja aí.
A questão talvez esteja, qual a finalidade de utilizarmos essas 3 atitudes na abordagem centrada na pessoa? A função, o papel que essas 3 atitudes exercem na abordagem centrada é diferente das outras abordagens. E falando aqui em especial pela psicanálise, ela não tem como ser utilizada do mesmo jeito. Eu vou dizer para vocês como, tá? Se eu penso na psicanálise hoje, eu diria, bom, a principal missão da psicanálise existe um especialista, psicólogo ou não, né? Porque pode ser médico também, mas existe um especialista da mente humana que conhece a mente humana e que de alguma forma reconhece os caminhos da repressão. E caminho esses que faz com que as pessoas tenham determinados lapsos de conhecimento, e esses lapsos de conhecimento não deixam fluir, entre aspas, uma autocura, um autoconhecimento sobre as próprias questões mentais e psicológicas que ele viveu. Então, esse profissional da psicanálise tem uma função, que é ajudar a preencher esses pedacinhos que estão faltando, oriundo das repressões que foi feita ao longo da vida da pessoa. Quando a gente pensa em preencher, a gente está pensando nesse profissional ajudando a fazer esse preenchimento e esse trilhar. É lógico que nesse caso a consideração vai ajudar, a empatia e a autenticidade também pode ser que ajude, mas ajuda para construir a relação. Não ajuda no trabalho em si objetivado. Será que eu consigo assim mostrar a diferença? Porque o trabalho objetivado do psicanalista é a análise, que se faz por via da interpretação. Então, essas atitudes ficam como algo que pode vir a fazer parte da relação humana, da conexão humana que precisa existir entre psicólogo e cliente. Mas a abordagem usa essas atitudes de uma forma diferente. E é isso que eu vou contar para você já já. Mas antes, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu no canal? Tá, se você não se inscreveu ainda e tá gostando desse vídeo, vai até lá, se inscreve. Deixa um like também nesse vídeo, porque isso vai ajudar você a receber a notificação de outros vídeos que a gente vai estar colocando aqui no canal, a gente coloca sempre, e ao mesmo tempo vai ajudar as pessoas a terem acesso a essas informações que você está tendo agora. Tá, mas voltando, vou mostrar então como é que é para abordagem centrada, tá? Nosso grande centro não é a repressão. O nosso grande centro é considerar que todas as pessoas elas têm uma capacidade danada de se autoconhecer. E na nossa visão, elas não precisam do conhecimento teórico do psicólogo para se conhecer. Elas têm condição de dar significados para elas mesmas por via do próprio organismo dela, que é construindo uma interação com a experiência, pensando sobre ela, vivendo atentamente o que está acontecendo, refletindo com alguém sobre isso, sobre a vida dela, né? Mas tem uma questão aí que às vezes esbarra, que é muitas das vezes a gente pensar com honestidade sobre nós mesmos, nos assusta, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente pode encontrar alguns elementos que podem ser valorados negativamente pelo outro. E eu vou dizer que muitas das vezes não é valorado negativamente só pelo outro, é valorado negativamente por mim mesmo. E é o fato de eu não conseguir interagir claramente com esse valor, de eu não conseguir, de eu estar sempre dando medidas, né, positivas e negativas que me assustam conhecer a mim mesmo, me assustam adentrar em mim mesmo para que eu possa vasculhar cada vez mais quem eu sou. Então, se eu estiver diante de uma pessoa
que possa me considerar positivamente, independente de quem eu seja. E quando eu falo considerar positivamente, eu estou falando de poder de alguma forma tá reconhecendo quem eu sou pelas minhas intenções, mas não tá prestando atenção só no meu comportamento em si, que eu acho que é o produto final de quem eu sou, mas de poder ter acesso a mim enquanto pessoa, enquanto desejo de crescimento, enquanto ação. É como se a gente quisesse adentrar na pessoa como um centro e reconhecendo que sim, ela tem características que podem ser realizadoras e podem ser geradoras de muito crescimento. Esse vínculo de consideração positiva liberta um pouco nós para expressar quem nós somos. E se acompanhado a isso, ainda temos uma compreensão empática desse terapeuta, sem julgamento de valor, sem juízos, que possam criar deduções e a partir disso ainda me ajuda a compreender qual é o meu significado da experiência, por via das minhas ideias, meus pensamentos, minhas experiências, isso vai me reforçando cada vez mais uma proximidade de mim comigo mesmo. E é essa proximidade que vai me ajudando a me autodescobrir, a me autoconstruir. Essas descobertas não são feitas pelo terapeuta, essas descobertas são feitas pelas próprias pessoas, com os recursos que ela tem de crescimento. E as 3 atitudes, consideração, empatia e autenticidade, são, na verdade, o nosso material do trabalho, como eu disse mais adiante. Não tem recursos técnicos que façam, ou orientações teóricas claras, que façam com que a pessoa chegue a si mesma. É a atitude do terapeuta. Por isso eu diria que utilizar os recursos da abordagem como atitudes, eu vou dizer, com o papel que a empatia, a consideração e a autenticidade têm para a abordagem, eu vou dizer não. Não, porque vai ser contrário à proposta da psicanálise. Mas como ser humano, eu vou dizer sim, ela vai estar em todos os lugares. Bem, eu espero ter conseguido responder a pergunta e, bem, se você gostou, não esquece de ir lá, fazer a sua inscrição e deixar o seu like. Vou adorar te ver de novo, vou adorar conversar com você, se você quiser me fazer alguma pergunta. E vou dizer para você, espero te encontrar na próxima, tá? Um grande abraço e obrigado por ter me acompanhado até aqui.